Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do grupo de estudos das obras de Sigmund Freud pela Escola Formação Psicanalista. E hoje continuamos nosso estudo sobre a interpretação dos sonhos. Convido o caro aluno a abrir na página 490 desta obra aqui, Interpretação dos Sonhos 2 e sobre os sonhos de 1900 e 1901. Os afetos nos sonhos. Uma observação aguda de Sticker, 1879, despertou nossa atenção para o fato de que a expressão do afeto nos sonhos pode não ser tratada da mesma forma depreciativa, com que depois de acordar estamos acostumados a descartar seu conteúdo. Se temos, se temos ladrões no sonho, os ladrões, é certo, são imaginários, mas o temor é real. Isso que se aplica igualmente quando me sinto alegre no sonho. Nosso sentimento nos diz que um afeto experimentado no sonho não é de modo algum inferior a outro de igual intensidade, no sentido da vida de vigília. E se os sonhos insistem com maior energia, com o seu direito de serem incluídos, entre outras, entre nossas experiências anímicas reais, no tocante à sua parte afetiva, do que em relação ao seu conteúdo de representações. Em nosso estado de vigília, contudo, não podemos, de fato, incluí-los dessa maneira, pois não podemos fazer nenhuma avaliação psíquica de um afeto a menos que ele seja vinculado a algum material de representações. Quando o afeto e a ideia são incompatíveis em seu caráter de intensidade, nosso juízo de vigília fica desorientado. O que Freud está querendo dizer é o seguinte: essa questão dos afetos que se apresentam nos sonhos como um sentimento de alegria ou um sentimento de tristeza, ele diz que precisa, né, de mais um olhar, de mais um cuidado. Aliás, o próprio Sigmund Freud, em toda a sua obra, né, ele deixa isso como legado, né? Essa coisa do analista ser insistente em alguma coisa que não faz sentido, mas que tem alguma coisa ali. Esse não faz sentido é que tem algo ali a dizer. Ele nos faz o convite a olhar mais e pesquisar mais. Por que aparece esse sentimento nos sonhos? Ele tem que ser descartado só porque apareceu nos sonhos? O sonho que estava alegre, enquanto no meu estado de vigília eu estou triste, né? Já vimos que Freud vai falar isso lá atrás, em 1900, né? Esses sonhos que eu não tenho sentido, esses sonhos que eu não sei dizer o que é, mas ele diz que tem uma questão ali, tem algo que precisa um pouco mais de olhar. Tem sido sempre motivo de surpresa que nos sonhos o conteúdo de representações não se faça acompanhar pelas consequências afetivas que consideraríamos inevitáveis no pensamento de vigília, né? Stropel, 1877, declarou que nos sonhos as representações ficam despidas de seus valores psíquicos, mas não faltam nos sonhos exemplos de natureza contrária, onde uma intensa expressão de afeto aparece ligada a um tema que não parece dar margem a qualquer expressão dessa ordem. Num sonho, eu posso estar numa situação horrível, perigosa e repulsiva sem sentir nenhum medo ou repulsa, ao passo que, em outra ocasião, pelo contrário, posso ficar apavorado ante algo inofensivo e encantado com alguma coisa pueril, ou seja, o que Freud está querendo dizer é o seguinte: nem sempre o sentimento de afeto vai corresponder àquela imagem que está aparecendo. Muitas vezes a pessoa vai sonhar com um lugar tenebroso, né? Um lugar assustador, e ela tem ali um sentimento de ousadia, de coragem, ela está eufórica, e muitas vezes vai sonhar com um sonho, né, de uma ordem assim simples, inocente, não tem nada ali, a pessoa está tenebrosa, assustada, né? Então ele fala
por que que esse sentimento não casa com esse quadro, com essa imagem que está aqui a, sendo representada? Então, ele nos convida a fazer uma análise bem detalhada disso, embora ele vai dizer, e deixa bem claro, né? A pessoa fica meio confusa, eu não entendi, o lugar era perigoso, o cenário não era nada agradável, eu não estava com medo, muito pelo contrário, eu estava eufórico, eu estava com um sentimento de ousadia, então ele nos convida, ele nos faz o convite, pesquisa um pouco mais, chega mais perto, veja realmente o que está acontecendo. Esse enigma específico da vida onírica desaparece, talvez mais repetida e completamente do que qualquer outro. Então, logo passamos do conteúdo manifesto para o conteúdo latente do sonho. Já não precisamos incomodar-nos com o enigma, visto que ele não mais existe. A análise nos mostra que o material de representações passou por deslocamento de substituições, ao passo que os afetos permanecem inalterados, ou seja, aquelas imagens é um deslocamento, mas o afeto não foi alterado. Então ele diz que esses sonhos enigmáticos, eles pedem um pouco mais de olhar, um pouco mais de atenção. Então ele fala que essas imagens de representações que aparecem nos sonhos nada mais são do que deslocamentos, mas o afeto em si não foi alterado em nada, em nada. Não é de admirar que o material de representações que foi modificado pela distorção onírica já não seja compatível com o afeto, que é retido sem modificações. Tampouco resta qualquer coisa que cause surpresa depois que a análise recoloca o material certo em sua posição anterior. No caso de um complexo psíquico que tenha ficado sob a influência da censura imposta pela resistência, os afetos são um componente menos influenciado e o único que nos pode dar um indício de como preencher os pensamentos que faltam. Isso é observado ainda mais claramente nas psiconeuroses do que nos sonhos. Seus afetos são sempre apropriados, ao menos que sua qualidade, embora devamos descontar um momento de sua intensidade devido ao deslocamento da atenção neurótica. Quando um histérico fica surpreso por ter se assustado com algo banal, e quando um homem que sofre de obsessões fica surpreso ante auto-recriminações tão aflitivas que decorrem de um nada. Ambos se equivocam, pois consideram o conteúdo de representações a banalidade ou nada, como estado essencial, e travam uma luta inglória por tornarem esse conteúdo de representações como um ponto de partida de sua atividade de pensamento. A psicanálise pode colocá-los na trilha certa ao reconhecer o afeto como sendo, pelo contrário, justificado e ao procurar as representações, a representação que corresponde a ele, mas que foi recalcada e trocada por um substituto, uma premissa necessária a tudo isso que é descarga de afeto e conteúdos representados não constitui uma unidade orgânica indissolúvel, como que estamos habituados a atribuir-lhes, mas que essas duas entidades separadas podem estar meramente soldadas. E desse modo podem estar desligadas de uma outra pela análise. A interpretação dos sonhos mostra que é esse efetivamente o caso. Ou seja, ele vai falar do sonho, de como o histérico se comporta no sonho, como a histérica, eu já disse para vocês aqui que dentro a importância de entender de estruturas psíquicas com base em um estudo teórico, né? Quem quiser entender um pouco mais de estrutura psíquica, eu indico aqui uma obra do psicanalista que já é falecido, David Zimmerman, na segunda parte, onde ele vai trabalhar a parte teórica
ele vai esmiuçar a questão da estrutura psíquica, ou seja, a importância de entender de estrutura psíquica para a direção do tratamento. Não se começa um trabalho de análise sem conhecer a estrutura psíquica e a direção do tratamento. É a mesma coisa nos sonhos. O mesmo sonho pode ter uma representação diferente para o neurótico, para a histérica, para o psicótico, para o psicopata, para o depressivo. Não é a mesma coisa. O mesmo sonho pode ter várias interpretações, várias representações e vários tipos de afetos diferentes, né? Então, é importantíssimo conhecer como funciona cada estrutura psíquica. Elas têm o seu próprio universo, sua própria identidade, né? Tem o seu próprio código entre si, né? O neurótico obsessivo não pensa igual uma histérica não pensa igual um narcisista não pensa igual um depressivo, e assim por diante vai. É importante conhecer bem as estruturas psíquicas. Começarei por apresentar, por exemplo, esse sonho de afetos fala de um afeto que está recalcado e ele vai reaparecer no sonho em um cenário que não condiz com aquele afeto. É isso que Freud está falando, né? E ele pede que esse analista tenha realmente um bom atravessamento da clínica psicanalítica para se aprofundar aí nas questões dos sonhos. Começaria por apresentar um exemplo em que a análise explicou a aparente ausência de afeto, no caso em que um conteúdo de representações teria exigido uma liberação. Ela viu 3 leões no deserto, um dos quais estava rindo, mas não sentiu medo deles. Depois, contudo, deve ter fugido deles porque estava tentando subir numa árvore, mas descobriu que sua prima, que era professora de francês, já estava lá em cima e etc. A análise trouxe à tona o seguinte material: a causa precipitante e diferente do sonho foi uma frase em sua composição em inglês, a juba é o adorno do leão. Seu pai usava uma barba que lhe emoldurava o rosto como uma juba. Sua professora de inglês chamava-se senhorita Lyons, um conhecido que lhe enviara as baladas ou a palavra alemã para o leão. Esses, portanto, eram os 3 leões, porque deveria ela temê-los. Ela era uma história, ela lera uma história em que um negro que havia incitado seus companheiros à revolta era caçador de cães e subia numa árvore para se salvar. A sonhadora passou, então, com um extremo bom humor, a apresentar diversas lembranças fragmentadas, tais como o conselho de como apanhar leões extraídos. Pegue um deserto e passe por uma peneira, e o que sobrar serão os leões. E também, anedota muito divertida, mas não muito conveniente, do oficial a quem perguntaram por que não se esforçavam mais por cair nas boas graças do chefe de seu departamento? E que respondeu que tentara insinuar-se, mas seu superior já estava em cima. Todo o material tornou-se inteligível quando, quando descobriu que a dama recebera, no dia do sonho, a visita do superior de seu marido. Ele, ele fora muito cortês com ela, ele beijara a mão e ela não sentira o mínimo receio dele, embora fosse um grande figurão ou um grande animal, e desempenhasse um papel de um leão da sociedade da capital do país onde ela provinha. Assim, esse leão era como o do sonho de uma noite de verão.
que ocultava a figura de Slug, o marceneiro, e o sonho se aplica a todos os leões do sonho que não são temidos pela sonhadora. Ou seja, ela está tendo sonhos figurados que representam pessoas, o pai, né? Um caçador, o chefe do marido dela, mas o sentimento não é de medo. Ela está calma. Porém, ela revive textos soltos como Subir numa Árvore, tem a ver com uma literatura que ela havia lido, a questão do leão que está rindo ali, né? Tem a ver com a questão do chefe do marido dela, né? Ou seja, um figurão, e ela não assim o teme, não se intimida com ele. É preciso realmente que este analista entenda um pouco de simbologia, de mitologia, de arquétipos, e que esteja realmente interessado nesses textos, porque sonhos são puros textos, textos de desejos, de afetos, lembrando que o desejo não é algo deslocado. O desejo é carregado de afetos, é carregado de libido, é carregado de tesão, é carregado de apostas. Então, falar de desejo sem afeto é é, um pouco banal. Não. O desejo está carregado de afetos. Por isso que é, uma aposta dentro de um narcisismo secundário vai ter sim um resultado de guerra, porque isso que eu estou apostando tem meu desejo, tem meu afeto, tem meu tesão, tem minha libido. Então, uma pessoa que não briga por aquilo que ela invocou pela vida, o desejo, está falando de muito abandono. Agora, aqueles que brigam pelas suas questões de insígnias fálicas, está falando, sim, tem aqui coisas do meu afeto, tem algo aqui que eu investi muito, então haverá talvez até guerras. Com o meu segundo exemplo, eu posso citar o sonho de um jovem que viu o filhinho de sua irmã morto num caixão, mas que posso agora acrescentar, não sentiu nem dor, nem pesar. Sabemos pela análise por que isso se deu. O sonho simplesmente disfarçava o desejo dela, dela rever o homem por quem estava apaixonada. Esse afeto tinha de estar de acordo com o desejo. Olha, de novo vou ler para vocês. Como é o segundo exemplo, posso citar o sonho da jovem que viu o filhinho de sua irmã morto no caixão. Página 186, lá do volume de 1900. Mas que posso agora acrescentar, não sentiu nenhum pesar. Sabemos pela análise por que isso se deu. O sonho simplesmente disfarçava o desejo dela de rever o homem por quem estava apaixonada. E seu afeto tinha de estar de acordo com o seu desejo, e não com seu disfarce. Dessa maneira, não havia razão para o pesar. Em alguns sonhos, o afeto, pelo menos, permanece em contato com o material de representações, que substitui aquele a que o afeto se ligava originalmente. Noutros, a dissolução do complexo foi mais longe. O afeto surge notadamente desligado da ideia a quem corresponde e é introduzido em algum outro ponto do sonho, onde se ajusta a nova disposição dos elementos oníricos. A situação é então similar à que encontramos no caso de atos de julgamento nos sonhos. Quando se extrai uma conclusão importante nos pensamentos oníricos, também o sonho contém uma mais a conclusão do sonho que pode ser deslocada para um material inteiramente diferente. Não raro,
Esse deslocamento segue o princípio da antítese. Esta última possibilidade é exemplificada no sonho seguinte, que submete a uma análise extremamente exaustiva, ou seja, básica, que é aquilo que Lacan fala. O desejo vai denunciar o afeto e vice-versa, eles caminham junto e põe a pessoa em movimento, seja para um objeto ou para uma pessoa. O desejo não mente. Eu volto a falar aqui. Desejo é movimento. Ele causa uma inquietação porque tem uma questão de afeto, de libido, de tesão, de fé, de aposta. Então, é movimento. Desejo é puro movimento, desejo é pura invocação. No sonho, ela não está preocupada com aquela criança que morreu. Ela está preocupada em ver seu objeto de amor, seu objeto de desejo, seu objeto de afeto. Então, mais uma vez aqui nessa videoaula, eu venho falar para vocês. O desejo, o afeto, ele muitas vezes está além das palavras, está na atitude do sujeito. Então, uma mãe pode dizer: eu amo meu filho, mas o desejo dela, o afeto dela está em voltar para o mercado de trabalho e não ficar com aquela criança. É algo pulsional muito forte e que muitas vezes o sujeito não se percebe que está dentro de um grande movimento que está além da sua compreensão. Mas volto a falar para vocês. Desejo e afeto andam juntos, lado a lado. O desejo casa com o afeto corresponde ao desejo, tem uma questão ali de uma outra força uma mola propulsora muito forte que é a libido, não é? Essa questão do tesão, essa coisa quente que aquece esse desejo, essa coisa que o sujeito é tomado por uma força na qual ele não consegue dar nomes, mas ele é impulsionado. Então fica claro aqui para uma leitura mais minuciosa. Na maioria das vezes, o desejo não passa pelo verbal, está no paraverbal. E muitas vezes o afeto não está também, está além do verbo. A pessoa fala uma coisa, mas a sua atitude, a sua inclinação está em outro lugar, porque o afeto está em outro lugar. Então, uma dica aqui para quem pretende estar atento ao paraverbal, aquilo que não é dito, mas é dito em ações. Um castelo à beira-mar depois já não ficava imediatamente junto ao mar, mas no estreito canal que conduzia ao mar. O governador era o senhor P. Eu estava parado com ele num grande salão de recepção, com três janelas em frente às quais se erguiam cerca de cerca de rosas com aparência de améias numa fortaleza. Eu estava ligado à guarnição como uma espécie de oficial de marinha voluntário. Temíamos a chegada de vasos de guerra inimigo que estávamos em guerra, e o senhor P tensionava partir e me deu instruções sobre o que deveria ser feito se acontecesse o que temíamos. Sua mulher inválida estava com os filhos no castelo ameaçado. Caso o bombardeio começasse, o grande salão deveria ser evacuado. Ele respirou com dificuldade e virou-se para sair. Eu o detive e lhe perguntei como iria comunicar-me com ele em caso de necessidade. Ele acrescentou algo em resposta, mas imediatamente caiu morto. Sem dúvida, eu lhe impusera um esforço desnecessário com minhas perguntas. Após sua morte, que não me causou maior impressão, fiquei pensando se sua viúva continuaria no castelo
e se eu deveria comunicar a morte dele ao alto comando e se deveria assumir o comando no castelo como o seguinte na ordem hierárquica. Estava parado à janela observando os navios que passavam. Eram navios mercantes que cruzavam rapidamente as águas escuras, alguns deles com diversas chaminés e outros com conversas abaulados, extremamente como os prédios de estação de um sonho introdutório, não relatado aqui. Então meu irmão estava de pé ao meu lado e ambos olhávamos da janela para o canal. A visão de um navio, ficamos assustados, exclamamos: aí vem o navio de guerra. Mas constatou-se que era apenas os mesmos navios que já conheciam. Retornando, surgiu então um navio pequeno, cortando ao meio de uma maneira cômica. Em seu convés via-se alguns objetos curiosos em forma de xícaras ou de caixa. Exclamamos a uma só voz: é o navio do desejo? Os movimentos rápidos dos navios, o azul profundo e escuro da água, a fumaça castanha das chaminés e tudo se combinava para criar uma impressão tensa e sinistra. Os locais do sonho resultaram de uma junção de diversas viagens minhas ao Adriático, Veneza e Aquileia. Uma curta, mais agradável viagem de Páscoa que eu fizera a Aquileia com meu irmão algumas semanas antes do sonho ainda estava viva em minha memória. O sonho também continua a alusões à guerra naval entre os Estados Unidos e a Espanha, e as inquietações a quem ela dera margem quando ao destino de meus parentes na América. Em dois pontos do sonho havia afetos em questão. Em determinado ponto, um afeto seria previsível, estava ausente. Chamava-se expressamente a atenção para o fato de que a morte do governador não me causara nenhuma impressão. No outro ponto, quando pensei ver o vaso de guerra, fiquei assustado e senti todas as sensações de medo enquanto dormia. Nesse sonho bem construído, os afetos foram distribuídos de tal maneira que se evitou qualquer contradição marcante. Não havia razão para que eu ficasse assustado com a morte do governador, e era bastante razoável que o comandante do castelo sentisse medo à vista da belonave. A análise mostrou, porém, que o Sr. P era apenas um substituto para mim mesmo. No sonho, eu era o substituto dele. Era eu o governador subitamente. Os pensamentos oníricos versavam sobre o futuro de minha família após minha morte prematura. Era este o único pensamento aflitivo entre os pensamentos oníricos, e deve ter sido dele que um medo foi desligado e vinculado no sonho. A visão do navio de guerra, por outro lado, a análise revelou que a região dos pensamentos oníricos, de onde foi retirado o vaso de guerra, estava repleta das mais alegres recordações. Fora um ano antes, em Veneza, e num dia magicamente belo, estávamos à janela do nosso quarto, em frente à riva, olhando para a Lagoa Azul, onde naquele dia havia mais movimento do que de hábito. Esperava-se por navios ingleses que teria uma cerimônia de recepção. E de repente minha mulher gritou alegre com uma criança: aí vem o navio de guerra inglês. No sonho, fiquei assustado com essas mesmas palavras. Vemos mais uma vez que os ditos no sonho decorrem dos ditos na vida real. Mostrarei em breve o elemento inglês na exclamação de minha mulher, tão pouco escapou ao trabalho do sonho. Aqui, portanto, no
processo de transformar os pensamentos oníricos no conteúdo manifesto do sonho, transformei a alegria em medo. Basta-me apenas sugerir que essa transformação, ela própria estava dando expressão a uma parte do conteúdo onírico latente. Este exemplo prova, contudo, que o trabalho do sonho é livre para desligar um afeto de suas conexões nos pensamentos oníricos, introduzido em qualquer ponto de que escolher no sonho. Aproveito esta oportunidade para fazer uma análise algo detalhada do navio desejou, cujo aparecimento no sonho deu uma conclusão tão absurda a uma situação que até ali manifestara-se num nível racional. Quando posteriormente reparei com mais exatidão nesse objeto onírico, ocorreu-me que ele era preto e que, devido ao fato de estar cortado em sua parte mais larga, no meio tinha grande semelhança nessa extremidade com uma classe de objetos que havia despertado nosso interesse nos museus das cidades etruscas. Tratava-se de bandejas retangulares de cerâmica preta com duas alças, sobre as quais havia coisas parecidas com xícaras de chá ou café, que não diferiam muito de nossos modernos aparelhos de café. Em resposta a nossas indagações, soubemos que aquilo que era o toalete, conjunto de toalete, de uma dama etrusca com recipientes para cosméticos e pó de arroz, e havíamos comentado por brincadeira que seria uma boa ideia levar um deles conosco para a dona de casa. O objeto do sonho, por conseguinte, significava uma toalete preta, isto é, um traje de luto, e fazia referência direta a uma morte. A outra extremidade do objeto onírico fez-me lembrar dos barcos fúnebres em que, nos tempos primitivos, os cadáveres eram colocados e entregues ao mar como sepultura. Isso levou ao ponto que explicava por que os barcos retornavam um sonho. Ou seja, Freud vai viver um sonho em que ele se vê duas vezes, ele é, na verdade, o governador que está morrendo, ele é um dos comandantes ali de, da Marinha. O Jung também vai falar sobre esse tipo de sonho, né? Quando ele sonha com um homem muito velho, um ancião, e disse, era eu. Falava-se da sabedoria. E de repente, em um outro sonho, o Jung está em pé, olhando para um gato preto e branco. Ele diz, sou eu. Aquele gato preto e branco sou eu. Então, o Freud se vê em dois cenários, né? De representações dos sonhos. Ele é o próprio governador que morre, né? Freud sempre teve essa preocupação, o que aconteceria comigo e como ficaria minha família caso eu morresse, ou seja, um texto solto que reaparece nos sonhos, né? É, e Freud sempre teve uma questão com a arte, ele sempre fizera as suas viagens é, pela Itália, França, nos países nórdicos, ou seja, tudo ligado à arte Freud. Então, ele botara muita intensidade, muito desejo nesses lugares por onde ele passou. Então, é claro que ele traz marcas desses lugares e essas marcas ele vai dizer, esse sonho tem a ver com uma situação de um ano atrás, tem a ver com uma situação de uma semana atrás, ou seja, são marcas vívidas, né, de sentimentos vívidos de situações que ele viveu no seu estado de vigília e que reaparecem nos seus sonhos com muita nitidez, com muita clareza, e que ele agora se propõe, deixa eu ver isso aqui com quem eu sonhei. Então, o Freud está aqui nos mostrando a importância de nós, analistas, também nós, nos debruçarmos sobre os nossos próprios sonhos. Que diabos é isso aqui que eu sonhei? Que coisa doida é essa aqui?
sem pernas, sem cabeça, mas tem toda ali um simbolismo, uma mensagem, falando, ditando e ressaltando eventos vívidos que agora aparecem de maneira clara no sonho como algo sem sentido, mas que o sonhador sabe que tem um certo sentido. Era o retorno após um náufrago, literalmente, página 496. Literalmente, quebra do navio. O navio do Desejum estava quebrado ao meio. Mas qual seria a origem do nome navio Desejum? Era aqui que entrara a palavra em inglês, que sobrara dos navios de guerra. A palavra em inglês, Desejum, significa quebra do jejum. A quebra relacionava-se mais uma vez com o náufrago, quebra do navio. E o jejum estava ligado ao traje, ao toalete preto. Mas apenas o nome navio do Desejum é que foi uma nova construção do sonho. A coisa existia e me fizera lembrar de uma mais e das mais agradáveis partes da minha última viagem. Desconfiado da comida que seria oferecida em Aquileia, tínhamos levado provisões conosco de gorjia e comprado uma garrafa de excelente vinho Istrio já em Aquileias. Enquanto o pequeno vapor singrava lentamente pelo o atravessamento à lagoa deserta até o grado, nós que éramos os únicos passageiros, comemos nosso desejum no convés, um excelente estado de espírito. E raramente houve o que nos soubesse, o que um, o que, o que, e raramente houve um que nos soubesse melhor. Este, portanto, era o navio do desejum, e foi precisamente por trás dessa lembrança das mais festiva que o sonho ocultou os mais sombrios pensamentos sobre o futuro desconhecido e sinistro. O desligamento entre os fatos e o material de representações que o gerou é a coisa mais notável que lhes ocorre durante a formação dos sonhos. Mas não é a única e nem a mais essencial alteração por eles sofrida. No percurso dos pensamentos oníricos para o sonho manifesto, se compararmos os afetos dos pensamentos oníricos com os do sonho, uma única logo ficará clara. Sempre há um afeto no sonho. Ele também é encontrado nos pensamentos oníricos. Mas o inverso não é verdadeiro. O sonho é, em geral, mais pobre de afetos que material psíquico, de, cujo, de cuja manipulação ele é próprio. Quando reencontramos os pensamentos oníricos, habitualmente encontro neles os mais intensos impulsos psíquicos, esforçando-se por fazer sentir e lutando em geral contra outros que lhes são nitidamente opostos. Quando em seguida torno a me voltar para o sonho, não é raro ele aparecer descolorido, e sem qualquer tom afetivo mais intenso. O trabalho do sonho reduziu o nível do indiferente, não apenas o conteúdo, mas a miúde, também o tom afetivo de meus pensamentos. Poder-se-ia dizer que no sonho, acarreta uma supressão dos afetos. Tomemos, por exemplo, o sonho da monografia de botânica. Os pensamentos a ele correspondentes consistiam num apelo apaixonadamente agitado em prol de minha liberdade, de agir como escolhesse o de dirigir minha vida como a mim, e apenas a mim parecesse certo. O sonho deles surgindo tem um toque de indiferença. Eu escrevera uma monografia e ela estava diante de mim. Continha pranchas coloridas, plantas secas acompanhava cada exemplar. Isto faz
lembrar a paz que desce sobre um campo de batalha. Recoberto de cadáveres, não resta nenhum traço de luta que nele se travou. As coisas podem ser diferentes. Vívidas manifestações de afeto podem introduzir-nos no próprio sonho. Por ora, no entanto, vou determino o fato incontestável de que um grande número de sonhos parece ser indiferente ao passo que nunca é possível penetrar nos pensamentos oníricos sem ficar profundamente emocionado. Não pode-se fornecer aqui nenhuma explicação teórica completa dessa supressão do afeto no decorrer do trabalho do sonho. Ela precisaria ser precedida de uma investigação extremamente minuciosa da teoria dos afetos e do mecanismo do recalcamento. Permitei-me apenas uma referência dos dois pontos. Sou compelido, por outras razões, a retratar a liberação dos afetos como um processo centrífugo dirigido para o interior do corpo e análogo aos processos de intervenção motora e secretória. Ora, assim como um estado do sonho, o envio de impulsos motores em direção ao mundo externo parece ficar suspenso. Também é possível que a convocação centrífuga de afetos pelo pensamento inconsciente se torne mais difícil durante o sono. Nesse caso, os impulsos afetivos sobrevindos no decurso dos pensamentos oníricos seriam, por sua natureza, impulsos fracos. E, consequentemente, os que penetrassem no sonho seriam não menos fracos. Segundo este ponto de vista, portanto, a supressão do afeto não seria, de maneira alguma, consequência do trabalho do sonho, mas resultaria do estado do sono. Isso pode ser verdade, mas não verdade inteira. Precisamos também ter em mente que qualquer sonho relativamente complexo mostra ser uma solução de compromisso produzida por um conflito entre forças psíquicas. Por um lado, os pensamentos que formam o desejo são obrigados a lutar contra a oposição de uma instância censora. E por outro, vimos com frequência que no próprio pensamento inconsciente toda a cadeia de ideias está atrelada ao seu oposto contraditório. Uma vez que todas essas cadeias de ideias são passíveis de afeto, dificilmente estaremos errados no todo se encararmos a supressão do afeto como uma consequência da inibição que esses contrários exercem uns sobre os outros, e que a censura exerce sobre as pulsões por elas supridas. A inibição do afeto, por conseguinte, deve ser considerada como uma segunda consequência da censura dos sonhos, tal como a distorção onírica é sua primeira consequência. Darei aqui como exemplo um sonho em que o colorido afetivo indiferente do conteúdo pode ser explicado pela antítese entre os pensamentos oníricos. Trata-se de um sonho culto que encheira de repulsa todos os leitores. O que Freud está dizendo aqui, ele abre um parênteses para quem quiser pesquisar com mais profundidade essa questão dos afetos nos sonhos. Ele abre aqui uma. Olha, teria que ser feita uma pesquisa mais detalhada, mais aprofundada sobre essa questão dos afetos nos sonhos. Ele deixa isso aqui bem claro. Bom, me parece que o Freud está dizendo o sonho não é simplesmente um desejo. O sonho também traz questões recalcadas de afetos, afetos muito recalcados, de vivências talvez esquecidas, mas que em um dado momento esses afetos recalcados irão reaparecer nos sonhos, muitas vezes não fazendo sentido nenhum. Página 498. Uma colina sobre a qual havia algo como uma privada ao ar livre, um assento muito comprido,
com um grande buraco em sua extremidade. A bola traseira estava densamente coberta de pequenos montes de fezes, de todos os tamanhos e graus de frescura. Havia arbustos por trás do assento. Urinei no assento, um longo filete de urina lavou e limpou tudo. Os montes de fezes desprenderam-se facilmente e caíram na abertura. Era como se no final ainda restassem alguns. Por que não senti repugnância durante o sonho? Porque a análise mostrou com mais prazerosos e gratificantes pensamentos contribuiu para promovê-lo. Quando Freud fala, a análise mostrou, eu explicar aqui para vocês, é esse atravessamento que o analista tem na psicanálise. Quando falamos que desse analista que está atravessado, causado, né? O Nasio diz que uma vez que esse analista se autoriza no desejo de ser analista, ele agora está no campo do inconsciente. Então, quando Freud fala, a análise mostrou, ele está dizendo, o inconsciente mostrou. Ou seja, o mundo do inconsciente para o analista é um mundo do campo do real, onde a lógica funciona ao contrário. Há uma lógica no inconsciente que não corresponde à nossa lógica do que acreditamos ser uma lógica. É ali que este analista nunca se desliga, nunca se cansa. Estou falando o analista, não a pessoa. Então, existe a pessoa do analista. Isso tem que ficar bem claro, bem esclarecido. Quando Freud fala, a análise mostrou, ou seja, essa percepção, essa interpretação a partir do inconsciente ficou vívida e clara para este analista. O que me ocorreu de imediato na análise foram as estrebarias, as algias limpas por Hércules. Esse Hércules era eu. A colina de arbustos tinha o alcer onde estavam meus filhos na ocasião. Eu havia descoberto a etiologia infantil das neuroses e assim salvara meus próprios filhos da doença. O assento, exceto, naturalmente pelo buraco, era uma cópia exata de um móvel que fora presenteado por minha paciente agradecida. Desse modo, lembrava-me do quanto meus pacientes me respeitavam. De fato, até mesmo o Museu de Excremento Humano podia receber uma interpretação capaz de encher-me o coração de júbilo. Por mais que pudesse repugnar na realidade, ele era um sonho, uma reminiscência das belas terras da Itália, onde, como todos sabemos, os banheiros das cidades pequenas são equipados exatamente dessa maneira. Olha que Freud fala, meus pacientes me respeitam. É muito importante. É, quando o paciente reconhece o lugar desse analista. Gente, sustentar uma análise requer demanda. Um paciente, um analisando, sabe quando o seu analista está realmente interessado na sua história. É a escuta. Um analista que não sabe escutar, mas que atende para uma questão narcísica, masturbatória, ou de um modo religioso, né? Quando Freud fala da psicanálise não cair na religião, não é na religião propriamente dita, é não fazer dela uma religião.
Essa coisa, a análise é algo pulsional, é algo do desejo. Esse desejo que a análise aconteça, está falando de transferência, que a transferência aconteça, que as evocações e as transmissões psíquicas aconteçam. Então, para um paciente, um analisando, respeitar seu analista, ter o respeito pela pessoa dele, vai muito da escuta desse analista. Vai muito da escuta, vai muito do desejo. Um analista que não sabe escutar, ele entra numa conta-transferência denunciando sua angústia, o paciente está contando ali o seu problema e vem o analista e diz: eu tinha um problema parecido com esse. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério, isso é muito delicado. O set analítico não é um encontro de duas pessoas, porém, há duas pessoas ali trabalhando. A pessoa do analista, em cima da transferência do paciente e do analisando, e a pessoa do paciente do analisando, levando suas questões para análise para ali ser discutidas. E, na verdade, ele que vai se ouvir naquilo que ele está levando. Então, para o paciente chegar ao ponto, ou analisando, de respeito com a figura do seu analista, é porque ele tem uma escuta. E essa escuta dá um lugar a esse paciente, dá um lugar para esse analisando. Isso é muito importante. Estou elaborando um curso presencial ainda esse ano, né, sobre a questão da formação do psicanalista e a direção da análise. Como se dá essa direção, por onde ela começa na entrevista, percebendo e fazendo a leitura dessa estrutura, para assim o analista direcionar o tratamento do seu paciente. O jarro de urina que limpou tudo era um sinal inequívoco de Lilliput, embora incidentalmente isso lhe tivesse granjeado o desfavor da minúscula rainha, mas também Gargantua, o super-homem de Rabelais, vingara-se dos parasienses do mesmo modo, sentando-se e escarrachando, escarrachando, escarra, escarranchado sobre Notre Dame e dirigindo seu jato de urina para a cidade. Ainda na noite anterior, antes de dormir, eu estivera folheando as ilustrações de Garnier para Rabelais. E, estranhamente, ali estava outra prova de que eu era o super-homem. A plataforma de Notre Dame era meu recanto favorito em Paris. Todas as tardes livres eu costumava subir às torres da igreja e por lá ficar entre os monstros e os demônios. O fato de todas as fezes desaparecerem tão depressa sob o jato fez-me lembrar do lema que um dia tencionei colocar uma epígrafe de um capítulo sobre terapia da histeria. E agora, vamos à verdadeira causa e incidente do sonho. Fora uma tarde quente de verão, e à noite eu havia proferido minha palestra sobre a ligação entre histeria e as perversões. Tudo que eu tivera a dizer desagradara-me intensamente e me parecera completamente desprovida de qualquer valor. Estava cansado e não sentia nenhum vestígio de prazer em meu difícil trabalho. Ansiava por estar longe de toda aquela escavação da sujeira humana para poder reunir-se a meus filhos e depois visitar as belezas da Itália.
Nesse estado de espírito, fui da sala de conferências para um café, onde fiz um modesto lanche ao ar livre, uma vez que não tinha apetite. Um de meus ouvintes, entretanto, foi comigo e me pediu licença para sentar-se a meu lado, enquanto eu tomava meu café e me engasgava com um bolinho. Formação do sonho, um sonho com meu tio que acabei de mencionar, o carinho, o carinhoso afeto antitético provavelmente surgiu de uma fonte infantil, como foi sugerido pela última parte do sonho. Por que relação tio-sobrinho? Devido à natureza peculiar das mais remotas experiências de minha infância? Tornara-se a fonte de todas as minhas amizades, de todos os meus ódios? Lembrando aqui que Freud vai dizer que podemos, aliás, todo sonho é de ordem infantil, todo sonho. Freud vai dizer que os sonhos de perversões de ordem erótica têm a ver com a infância. Mas ele vai falar uma coisa interessante. Muitas vezes vamos ter sonhos de coisas vívidas lá na infância e que vai aparecer agora. Olha que coisa, vai aparecer agora. Então, é fantástico isso, né? Por isso que eu fico pensando, porque Freud levou, ele e Brauer levou 12 anos estudando histeria. Eu não entendo hoje esses ditos psicanalistas, né, que se formam em 2 anos e já sai para clinicar sem um conhecimento sério de teoria, de técnica, de psicopatologia e não sei como é que é isso. E eu fico assim pensando, como é que pode essa pessoa estar atendendo sem ter noção de uma teoria, de uma técnica de psicopatologia? Eu fico às vezes chateado. A pessoa vai dar interpretação de sonhos e dá em 2 aulas e diz sonho e realização de um desejo. Oi, que isso? Que trabalho mais brega, mais baixo é esse? Psicanálise é esmiuçar os assuntos, trabalhar, rever, mexer, volta lá de novo naquele texto. Vocês percebem, Freud está citando um sentimento da sua infância lá no livro 1900, que é a parte um. Tem coisas que às vezes eu olho e falo, que angústia de querer atender, né? Será que quer atender ou quer simplesmente uma masturbação de ego? Um excelente exemplo desse tipo de inversão do afeto é encontrado no sonho registrado por Ferenczi, 1916. O cavaleiro idoso foi acordado certa noite por sua mulher, que ficara alarmada porque ele estava gargalhando muito alto e desenfreadamente em seu sono. Mais tarde, o homem relatou ter tido o seguinte sonho: estava deitado na cama com um cavalheiro que me era conhecido. Entrou no quarto, tentei acender a luz, mas não pude fazê-lo. Tentei de novo, repetidas vezes, mas em vão. Aí minha mulher saiu da cama para me ajudar, mas também não conseguiu. No entanto, como se sentisse embaraçada diante do cavaleiro por estar, acabou desistindo e voltou para a cama. Tudo isso foi tão engraçado que não pude deixar de rir. Às gargalhadas, minha mulher perguntou: por que você está rindo? Por que está rindo? Mas apenas continuei rindo até acordar. No dia seguinte, o cavaleiro estava muito deprimido e com dor de cabeça. Todo aquele riso o havia perturbado. Pensou: o sonho parece menos divertido quando é considerado analiticamente. O cavaleiro
que era conhecido e que entrar no quarto era, nos meus pensamentos oníricos latentes, a representação da morte como o grande desconhecido. Uma imagem que viera à mente durante o dia anterior, o idoso cavaleiro que sofria de aterosclerose tiveram boas razões da véspera para pensar em morrer. A gargalhada desenfreada tomou lugar dos soluços e lágrimas antes da ideia de que deveria morrer. Era a luz da vida que ele já não conseguia acender. Esse pensamento sombrio poderia ter havido falhado apesar da ajuda de sua mulher. Ele se apercebeu que já estava descendo a serra. O trabalho do sonho conseguiu transformar a ideia sombria da impotência e da morte numa cena cômica em seus soluços e gargalhadas. Ou seja, o Lacan tem uma fala interessante, né, sobre a questão da pulsão de morte. Freud vai dizer, no X nós vamos ver isso, que diante do nosso sofrimento, muitas vezes, vamos rir de forma cômica, né. Ele conta de um certo prisioneiro que iria ser enforcado na segunda-feira e que no dia da sua morte começou a rir, sabendo que iria ser enforcado. Lacan tem uma fala muito pesada sobre a morte. Ele vai dizer que só estamos vivos porque temos certeza, a única certeza que temos é que vamos morrer. E que é essa certeza que nos dá força para viver. Aqui Freud vai dizer que esse homem, esse idoso, não consegue mais acender a lamparina, a luz da vida. Quando não se acredita mais que vá morrer, é aí que o sujeito perdeu a esperança de viver. Lutamos, brigamos, guerreamos porque acreditamos que vamos morrer. Sim, é isso. Você está assistindo essa aula, você levanta da cama, você vai trabalhar, vai pagar contas, você se alegra, você se aborrece, você ama, você odeia. Mas tudo isso por uma força pulsional chamada pulsão de vida, atrelada à pulsão de morte, que te faz viver. É a certeza que você vai morrer. É a única certeza. O dia que perder essa certeza é quando não se consegue mais acender ou ver a lamparina ou a luz da vida. A luz da vida. Fora isso, né, a pessoa, ela perde todo o prazer de viver. Se retornarmos ao sonho sobre a estranha tarefa de que me encarregou do velho Brooke, de fazer uma dissertação de minha própria pelvis, será lembrado de que no próprio sonho faltou-me o sentimento de horror. Que lhe seria apropriado, ora isso foi uma realização de desejo, em mais de um sentido. A dissecação significa a autoanálise que eu estava realizando, por se dizer, com a publicação deste livro sobre os sonhos. Um processo que me fora tão penoso na realidade que adiei por mais de um ano a impressão do manuscrito já concluído. Surgiu então um desejo de que eu pudesse vencer esse sentimento de aversão, daí eu não ter tido nenhum sentimento de horror. No sonho, mas também me agradaria muito não ter ficado grisalho. No outro sentido do termo, eu estava ficando bastante grisalho e os fios e cor de gris em meus cabelos eram outro lembrete de que eu deveria demorar-me mais. E como vimos, a ideia de que teria de deixar a cargo de meus filhos a consecução do objetivo de minha
difícil jornada impôs sua representação no final do sonho. Consideremos agora os dois sonhos em que a expressão de satisfação foi transposta por um momento seguinte. Ao despertar, no primeiro caso, a razão fornecida para a satisfação era a expectativa de que eu agora descobrira o que significava. Já sonhei com isso antes, ao passo que a satisfação realmente se referia ao nascimento dos meus primeiros filhos. No outro caso, a razão aparente da minha convicção de algo que fora prognosticado estava agora se tornando realidade, quando a referência real era semelhante ao do sonho anterior. Tratava-se da satisfação com que acolhi o nascimento do meu segundo filho, e aqui os afetos que dominavam os pensamentos oníricos persistiram nos sonhos, mas que é seguro afirmar que em nenhum sonho as coisas podem ser tão simples assim. Se penetrarmos um pouco mais a fundo nas duas análises, descobriremos que essa satisfação que havia escapado à censura recebera um acréscimo de uma outra fonte. Essa outra fonte tinha motivos para temer a censura e seu afeto teria indubitavelmente despertado oposição. E se ela não se tivesse em escudado um afeto similar e legítimo e da satisfação proveniente da fonte permissível e se insinuado, por assim dizer, sob sua asa. Infelizmente, não posso demonstrar isso no caso efetivo desses sonhos. Mas um exemplo extraído de outra esfera da vida deixara claro como quero dizer. Suponhamos o caso seguinte: há uma pessoa das minhas relações a quem odeio, de maneira que tenho uma viva inclinação a ficar contente quando alguma coisa diversa lhe acontece. Entretanto, o lado moral de minha natureza não faz concessões a esse impulso. Não me atrevo a expressar o desejo que ela seja infeliz, caso ela, ela depare com algum infortúnio imerecido, suprido minha satisfação diante disso e me imponho manifestações de pensamentos de pesar. Todos já devem ter passado por essa situação numa ou outra época, mas sucede então que a pessoa odiada por alguma transgressão sua envolve-se num merecido desabor. Quando isso acontece, posso dar rédea solta à minha satisfação por ela ter recebido uma punição justa. E nisso estou de acordo com muitas outras pessoas que são imparciais. Posso observar, contudo, que minha satisfação parece mais intensa de que dessas outras pessoas. Ela recebeu o acréscimo da fonte de meu ódio, até então impedida de manifestar seu afeto, mas que, com alteração de tais circunstâncias, já não mais obstada em fazê-lo. Na vida social, isso geralmente ocorre sempre que as pessoas antipáticas ou membros de uma minoria impopular se mostram sem razão. Sua punição não costuma corresponder aos seus erros, mas aos erros acrescidos da má vontade dirigida contra eles, a qual antes não tivera nenhuma consequência. Sem dúvida, é verdade que aqueles que infligem o castigo estão, com isso, cometendo uma injustiça, mas ficam impedidos de percebê-las pela satisfação resultante da retirada de sua supressão muito, por, por muito tempo fora mantida dentro deles. Em casos como esse, o afeto é justificado em sua qualidade, mas não em sua quantidade. A autocrítica tranquilizada quanto ao primeiro aspecto tende, com extrema facilidade, de se descuidar do exame do segundo. Uma vez aberta uma porta, é fácil irromper por ela mais pessoas do que originalmente se destinava deixar entrar. Um traço marcante das pessoas neuróticas, o fato de uma
causa passível de liberar um afeto tender a produzir um resultado qualitativamente justificado, mas quantitativamente excessivo. Pode ser explicado dentro dessa mesma linha, na medida em que admita alguma explicação psicológica. O excesso provém de fontes de afeto que antes permaneceram inconscientes e supridas. Essas fontes conseguem estabelecer um elo associativo com a causa liberadora real e desejada facilitação. A liberação do seu próprio afeto é aberta pela outra fonte de afeto e que é inobjejável e legítima. Nossa atenção é assim atraída para o fato de que, ao considerarmos as instâncias suprimidas e supressoras, não devemos encarar em relação como sendo exclusivamente uma inibição recíproca. Igual atenção deve ser dada aos casos em que duas instâncias provocam um efeito patológico atuando lado a lado e se intensificando mutuamente. Apliquemos essas indicações sobre os mecanismos psíquicos a um entendimento das expressões de afeto nos sonhos, uma satisfação que seja exibida no sonho e e possa, é claro, ter seu lugar exato imediatamente apontado nos pensamentos oníricos. Nem sempre é completamente elucidada, apenas por essa referência. Em geral, é necessário buscar outra fonte dela nos pensamentos do sonho, uma fonte que esteja sob pressão da censura. Então, resultado dessa pressão, essa fonte normalmente produziria não satisfação, mas um afeto contrário. Graças à presença da primeira fonte do afeto, porém a segunda fonte fica habilitada a subtrair do recalque seu afeto de satisfação e a permitir que ele funcione com uma intensificação da satisfação da primeira fonte. Assim, parece que os afetos nos sonhos são alimentados por uma confluência de diversas fontes sobre determinados em uma sua sobre determinados em sua referência ao material de pensamentos oníricos. Durante o trabalho do sonho, as fontes de afeto possíveis podem eh, produzir o mesmo afeto, unindo-se para o gerá-lo. Ou seja, Freud está dizendo aqui, dependendo do grau do afeto, isso ele vai explicar na frente, ele pode afetar alguém que lhe causou mal. Sim, são, são energias, são fontes, e há aqui uma questão muito séria, né, que o Freud levanta, que é essa força pulsional direcionada, canalizada. Ela diz que, em primeiro momento, a pessoa fica com receio de ver aquela outra pessoa padecendo. Mas ele diz que, dependendo da estrutura psíquica, alguns vão colocar isso em prática. Quando consegue entender a força dos afetos. Porque o nome já diz, afeto, ele afeta, tanto positivamente como negativamente. Então fica aqui uma pergunta. Uma pessoa que conhece as suas forças pulsionais, como diz o Násio e o Zimmermann, que está se apropriando
das suas múltiplas capacidades e energias psíquicas, seria ela capaz de destruir uma pessoa somente com o seu ódio? O estudo sobre o feminino diz que isso é possível. Destruir uma pessoa com uma palavra de afeto. A arma mais poderosa do universo é a palavra. E uma pessoa que entendeu o verbo, o significado do verbo, através dos tempos e através da história, sabe que o verbo, para ter força, precisa de afeto, precisa de desejo, para que aquela palavra se cumpra. Podemos obter algum discernimento dessas complicações mediante a análise daquele belo espécime de sonho cujo ponto central era formado pelas palavras. Nesse sonho, externalizações de afeto de diversas qualidades reuniram-se em dois pontos do conteúdo manifesto: sentimentos hostis e aflitivos. Dominada por estranhas emoções, foram as palavras utilizadas no próprio sonho. Superpuseram-me no ponto que aniquilei meu oponente e amigo com duas palavras. E de novo, ao final do sonho, fiquei extremamente satisfeito e cheguei a aprovar a possibilidade de que na vida de vigília sabia ser absurda de existirem e que pudessem ser eliminados por um simples desejo. Ainda não relatei a causa excitante do sonho. Foi um grande importância e levou uma compreensão profunda do mesmo. Eu recebera de meu amigo de Berlim, a quem me referi como Elflis, a notícia de que ele estava prestes a sofrer uma operação e que obtera novas informações sobre o seu estado com alguns seus parentes em Viena. As primeiras notícias que recebi após a operação não foram tranquilizadoras e me deixaram inquieto. Eu preferiria muito ir ter com ele pessoalmente, mas exatamente nessa ocasião eu estava acometido de uma enfermidade dolorosa que transformava qualquer espécie de movimento em uma tortura para mim. Os pensamentos oníricos informaram-me então que eu temia pela vida de meu amigo, como era de meu conhecimento e sua única irmã, que nunca cheguei a conhecer, tinha morrido muito jovem, após uma doença fulminante. Devo ter imaginado que a constituição dele não era muito mais resistente de que sua irmã, e que depois de receber notícias muito piores sobre ele, eu acabaria fazendo uma viagem final. Eu chegaria tarde demais, pelo que nunca cessaria de me censurar. Essa recriminação por chegar tarde demais tomou-se o ponto central do sonho, mas foi representada por uma cena em que Luke, o venerado professor de meus tempos de estudante, a dirigia a mim com uma expressão terrível em, em seus olhos azuis. Esse fato aconteceu. Realmente, Freud chegou muito tarde. Flies era um judeu de uma família notada de médicos de renome e ele estava sob o uso de cocaína. Em um certo acidente, ele perde a movimentação de uma das mãos, então
ele não se torna cirurgião, e sim professor universitário de medicina. Aquilo o atormentava muito a Fliss. Então, Freud passou a dar para ele cocaína. Até que um certo momento, uma certa dose foi a última dose. E Freud chegara tarde. Para você compreender esse texto aqui que o Freud está trazendo, eu recomendo ler o livro de Peter Gay, Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo. O Peter Gay é um dos historiadores que chega bem próximo ali da vida de Sigmund Freud. Então, eu recomendo para vocês, quem quiser, e saber um pouco mais sobre essa história de Fliess e Freud, leia esta obra literária. Resta-me apenas acrescentar mais algumas observações sobre a questão do afeto nos sonhos. De outro ponto de vista, é possível que um elemento dominante na psique da pessoa adormecida seja constituído por aquilo que chamamos de disposição de ânimo ou tendência a algum afeto. Isto pode, então, exercer uma influência determinante em seus sonhos. Tal disposição de ânimo pode brotar de suas experiências ou pensamentos da véspera ou de suas fontes, pode ser somáticas. De qualquer modo, será acompanhada pelas cadeias de ideias que lhe foram apropriadas. Do ponto de vista da formação do sonho, é indiferente de como às vezes acontecem esses conteúdos de representações dos pensamentos oníricos. Determinem primariamente a disposição de ânimo ou sejam eles próprios secundariamente despertados por uma disposição emocional do sonhador, que por sua vez seja explicável em termos somáticos. Seja como for, a formação dos sonhos está a formação dos sonhos está sujeita à condição de só poder representar algo. Eu acho que o termo é está sujeito à condição de só poder representar algo que seja a realização de um desejo. E apenas dos desejos pode extrair uma força psíquica impulsora. Uma disposição de ânimo atual e operante é tratada da mesma maneira que uma sensação que surja e se torne atuante durante o sono, a qual pode ser desprezada ou reinterpretada no sentido de uma realização de desejo. As disposições de ânimos aflitivas durante o sono pode tornar-se a força propulsora de um sonho, despertado, desejos energéticos que o sonho é chamado de a realizar. O material que se ligam às disposições de ânimo é trabalhado até poder ser utilizado para expressar a realização de um desejo. Quanto mais intenso e dominante é o papel desempenhado nos pensamentos oníricos pela disposição anímica aflitiva, mais certo é que os impulsos desejantes, mais intensamente suprimidos, se valham dessa oportunidade para chegar à representação. É que, como já está presente, o desprezar de que o outro modo, por isso só produziriam necessariamente. Eles já encontram realizada a parte mais difícil de sua tarefa. A tarefa de se imporem à representação. Aqui, mais uma vez, somos confrontados com o problema dos sonhos de angústia, e este, como iremos constatar, constitui um caso marginal da função onírica. Como eu tenho falado nessas aulas, estamos num construto de um conhecimento e de saberes sobre o universo dos sonhos. Não dá para definir os sonhos, não dá. Freud chama de enigma, oráculo, não dá. Vamos estudar nesse tempo sonhos
Uma outra geração vai estudar sonhos, mas nunca vai definir o que é um sonho. É do campo do real. É do campo de uma lógica que não tem compreensão. Espero que essa videoaula ajude a você, meu caro estudante, que está aí apostando nesse desejo do analista. Muito obrigado a você por ter assistido essa videoaula. Até a próxima. Muito obrigado.